Deus seja louvado. A paz de Deus a todos. Bem-vindo a este canal. Que Deus abençoe a todos. Peço aos irmãos que compartilhem o vídeo. Que dê o joinha e também, irmãos, se inscrevam no canal para que essa palavra possa chegar a mais pessoas. Deus colocou no meu coração, irmãos, para esses dias que nós estamos passando agora, uma palavra e está em Ageu 2, no capítulo 2, versículo 9. O título da palavra: A glória do segundo templo. No versículo 9 está escrito: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, esta palavra traz para nós, óbvio, né, que aqui estava sendo falado sobre os 70 anos de cativeiro, né, do exílio do povo judeu, do povo de Israel, e passou-se um tempo em que houve muita desobediência do povo de Israel, e então os profetas profetizaram que haveria esse tempo em que Israel seria levado cativo, e esse tempo seria de 70 anos. E os que retornaram, irmãos, né, os que sobreviveram ao exílio, ao cativo de 70 anos, eles chegaram no templo, e o templo não era mais aquele templo pomposo, luxuoso, né, que Salomão havia construído no seu tempo. Mas era uma casinha simples, humilde, e muitos, né, disseram que Deus não ia habitar ali naquela casinha humilde, né? Porque Deus habitou naquele templo de Salomão, né? E então eles acreditavam que porque aquele templo ali não era como o templo de Salomão, muitos pensaram assim. Mas aí o profeta, usado de Deus, ele disse, né, que a glória da última casa será maior do que a da primeira. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então, irmãos, eu tenho aqui para mim que aquele que busca de Deus a paz, ele não precisa estar num templo luxuoso, sabe? Banhado a ouro, com poltronas super macias, né? Aveludada, ar-condicionado, não. Um ótimo orador, não. Ele só precisa realmente estar necessitado de Deus. E é isso que está acontecendo hoje, irmãos, na congregação. Infelizmente, nós estamos vendo, tá, os grandes templos nas capitais, porque eu falei no canal do Josafá, na live, ele disse, mas isso aí acontece lá nos cantinhos, lá nas casinhas de oração, lá naqueles, sabe,
Cafundó, tipo assim, lugares bem simples e humildes. Mas aqui na capital a coisa é diferente, realmente, irmão. Na capital a coisa é diferente. Mas lá no cantinho, lá naqueles lugares humildes, irmãos, nós vemos a glória de Deus e vivemos a glória de Deus. Isso seria bom que fosse também na capital, que fosse, sabe, para todos, né? Hoje nós temos muito alarido, muito falado, muita falácia, muito falatório, mas entramos e saímos da mesma maneira que entramos, quando às vezes não saímos pior. Porque o homem quis tomar o centro. O homem, ele quis e está, né, com a síndrome de Lúcifer. Porque existe, irmãos, três pessoas que servem a Deus, né, no púlpito, com o ministério. Tem o que serve a Deus, tem o que serve a si mesmo, que é a síndrome de Lúcifer, e tem aquele que serve as necessidades dele, né? Eu tenho essa necessidade aqui, então eu, por exemplo, se ele tiver que vender o púlpito, ele vende. Se ele tiver que trocar o púlpito por favor, por algum ganho, por alguma coisa, ele troca. Ele quer saber se ele vai estar bem na sua condição necessitada financeira ali, ele não se importa, entendeu? E tem aquele que é o semideus, que quer a glória de Deus para ele, e ele quer conduzir a vida das pessoas, quer levar as pessoas no cativo dele como se ele fosse o próprio Deus. Infelizmente, existe esses homens, mas existe aquele que é um servo de Deus, que está preocupado com as ovelhas, que realmente quer ver as ovelhas curadas, libertas e salvas. E esses aí, irmãos, enfrentam a maior guerra que Cristo passou por aqui e enfrentou. Então, para você, irmão, para você, irmã, que está preocupado, né? Se a congregação fechar, um ancião, um irmão Jorge, Deus já recolheu, caro servo de Deus, muitos pensavam que a gente tinha problema, mas a gente nunca teve problema. Porque eu sempre fui sujeito homem, ele também sempre foi sujeito homem, servo de Deus que nós somos. E nós, irmãos, nós falávamos as coisas, nós debatíamos as coisas, e aquilo que ele não tinha resposta, ele falava para mim: busca do Senhor, ele vai te responder, eu não sei te responder isso. Então, era um homem sincero nas palavras, era um homem de respeito, né, mútuo com ele e com o próximo, porque se ele sabia, se ele não sabia, ele dizia que não sabia e não empurrava com a barriga, como muitos fazem hoje, que às vezes você procura alguém e eles não querem nem falar com você, não é assim? Mas isso, irmão, é o que acontece. Mas não é isso que vai fazer nós voltar atrás e nem desistir. Está escrito que quem põe a mão no arado não deve voltar atrás, nem olhar atrás, e que nós não podemos desistir, nós temos que prosseguir. Então, a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, talvez isso que esteja acontecendo, né, não seja, irmão, para
Porque Deus não ia pegar você e eu, que queremos servir a Deus, e nos lançar na sarjeta. Não. Então, irmão, Deus está fazendo, sabe? Está dando uma apuradazinha, sabe? Como se apura o ouro, tá? Ele está tirando, né? E está mostrando quem verdadeiramente é servo de Deus. Porque você vê os escândalos que estão vindo, é para mostrar, irmãos. Porque aqueles que não estão envolvidos em escândalo, está guardado por Deus pela verdade, pelo temor que teve a Deus e não se envolveu em escândalo, ele está guardado. Então, se as portas da congregação fechar, nós vamos continuar servindo a Deus da forma que Deus preparar, cantando os hinos em casa, lendo a Bíblia, reunindo os irmãos, fazendo culto em casa, e vamos tocar nossa vida espiritual, porque Deus não vai nos abandonar espiritualmente. Nós devemos ficar em paz em relação a isso. Fecha ou não fecha a congregação, nós estamos em paz, porque Deus não vai nos abandonar. Pode ter certeza disso, meus irmãos. Precisamos, né? Porque está escrito, nos últimos dias o justo viveria pela fé. Precisamos usar a nossa fé, tá? Não para nos apoiarmos em culto de homem. Porque muitas vezes nós vamos na igreja e nós vemos que o homem está lá, toma o lugar de Deus e quer o culto para ele. E o culto não é para ele. Então pode ser que Deus também cansou disso, né? E falou, não, eu vou acabar com isso. Eu vou colocar esses homens nos devidos lugares onde eles devem ficar, que é aonde eles estão agora, né? Sendo mostrado, né, pelos seus atos que têm cometido, mostrando quem são eles, né, as obras deles, né? E se não tiver mais coisa aí por baixo de tanta coisa, porque, irmão, tá ficando absurdo. Muita coisa, eu não sei como tanta coisa suja ficou coberto por tanto tempo e agora veio tudo à tona. E eu tenho certeza, irmãos, que a mão de Deus está nisso. Então, como diz, para fazer um omelete tem que quebrar os ovinhos. Deus está trazendo um renovo espiritual. E assim é, irmão, né? A glória desta última casa será maior que a da primeira. Espiritualmente falando, irmãos, nós vamos ter a nossa paz com Deus, que diz aqui, ó, neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Nós vamos ter a nossa paz com Deus, vamos continuar a nossa caminhada espiritual, louvando a Deus, crendo em Deus, tendo fé, sabendo que aquilo que Ele precisa fazer, Ele vai fazer, porque Ele sabe que eu e você não podemos fazer, tendo certeza que Ele vai cuidar de nós, vai cuidar da nossa casa, da nossa família, vai cuidar do nosso dia, da nossa noite, do nosso levantar, do nosso deitar, de tudo que nós tivermos necessidade. Ele tem cuidado de nós e Ele vai continuar cuidando. Então, irmãos, eu quero deixar essa palavra aqui. Não se espante, não se assombre, sabe, com os escândalos, com as coisas horríveis que nós temos visto, sobre o ministério, sobre irmãos envolvidos com esses escândalos, irmãs. Vamos, irmãos, pensar o seguinte: se Deus colocou isso no ventilador, se colocou isso para mostrar, é porque Deus não estava satisfeito com isso e que Deus quer que isso mude. E vamos orar para que nós possamos ser guiados por Deus e verdadeiramente agradar a Deus como Deus é digno de toda a honra e toda a glória nos nossos cultos a Deus, seja dentro da igreja, ou digo, o templo, né, a casa de oração, ou nos nossos lares, né, provisórios, que é as nossas casas, com as nossas famílias. Que nós possamos verdadeiramente agradar a Deus com um culto de glória para o nome de Deus, para a glória de Deus, que é o que Deus, né, realmente quer de nós. Nós vamos adorar Ele aqui e na eternidade. Louvado seja Deus. Irmãos, Deus abençoe a todos, tá? Vamos ficar em paz, crendo que
a glória da última casa será maior do que a da primeira. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Neste lugar darei a paz, assim diz o Senhor dos Exércitos. Vamos ficar nessa paz. Deus abençoe a todos. Se inscrevam no canal, dê o joinha, compartilhe, tá? E nós vamos continuar assim, irmãos, caminhando, ainda que alguém fale, vai fechar a congregação ou não vai fechar, ainda que alguém diga algo horrível sobre atitudes de pessoas que estão na congregação, mas que praticaram obras, tá? Que não glorificam o nome de Deus, também vamos ficar em paz, vamos manter a nossa fé, a nossa caminhada, porque está escrito, aquele que está limpo se limpe mais, e o que está sujo se suja mais. Então, vamos buscar viver o que Deus tem para nós. A paz de Deus a todos, Deus abençoe, o nome de Deus seja louvado. Amém e amém.